Fala galera, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso definitivo de Trader para iniciantes. Se na aula passada a gente falou sobre os fundamentos que sustentam um trader consistente, hoje a gente vai subir mais um degrau rumo a esse objetivo, porque agora não basta mais só ter um plano, controle emocional, disciplina. Agora a gente vai aprender a entender o mundo antes de clicar no botão de compra ou venda. Você vai sair dessa aula entendendo como o cenário macro influencia a bolsa e dólar e por que as decisões em outros países impactam diretamente o que acontece aqui no Brasil. Se isso te interessa, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e vamos para cima. Antes de olhar para o gráfico, o trader de verdade olha para o cenário, para o contexto. E tudo começa com 4 pilares de análise macroeconômica. Quais são esses 4 pilares, Eduardo? PIB, mostra o crescimento ou a retração da economia, inflação, geralmente medida pelo IPCA, taxa de juros, que aqui no Brasil é chamada de Selic, e câmbio, que é a relação do real com o dólar. Esses indicadores são como o termômetro da saúde do país. E para saber como o mercado está enxergando o futuro, tem uma ferramenta fundamental, essencial, que é disponibilizada toda segunda-feira às 8h25 da manhã. O Boletim Focus. Se você ainda não conhece, anota aí. O Focus é um relatório divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central com as expectativas do mercado para inflação, juros, PIB e câmbio. E o que você precisa observar? Justamente isso. Se o mercado acredita que vai ter mais inflação, pressupomos uma possível alta nos juros e automaticamente uma queda no PIB. O Focus não é uma previsão mágica, é o termômetro da confiança no país. Se o mercado acredita que o Brasil vai bem, a bolsa sobe. E se não acredita, o dinheiro tende a fugir dos países que não passam segurança. Agora preste atenção no que eu vou te falar aqui. O Brasil não se move sozinho. Tudo que acontece em economias como Estados Unidos, China, Europa, até em outros países emergentes como México e Chile, impacta diretamente o que acontece aqui no Brasil. Você quer ver um exemplo? Se o Fed, que é o Banco Central americano, sobe os juros por lá, o dólar sobe aqui. Outro exemplo, se a China desacelera, o preço do minério cai, a Vale sente e o Ibovespa também. E por que isso acontece? Porque os grandes investidores olham para o mundo inteiro para se posicionar com mais segurança, ainda que em ativos de risco. Eles comparam os riscos, juros, oportunidades entre todos os países o tempo todo. Operar sem olhar o mundo é como você dirigir olhando só o retrovisor. A gente precisa entender o cenário global para entender onde estamos pisando e principalmente para onde temos a tendência de ir. Agora nós vamos falar sobre os juros futuros e os treasuries americanos. Fique tranquilo que eu vou te explicar do jeito mais simples possível. Os juros futuros aqui no Brasil, que são conhecidos como DI, representam a expectativa de onde a Selic vai estar no futuro. Aquele número no final do DI lá no Profit é o ano do vencimento dele, ou seja, quanto que a Selic vai estar naquele ano. O mercado já está especulando qual a direção que os juros estão indo. Já os treasuries americanos são os títulos do governo dos Estados Unidos. Eles são considerados os ativos mais seguros do mundo. Agora, olha que interessante. Quando os juros sobem, seja no Brasil ou nos Estados Unidos, o investidor corre para a renda fixa. Por quê, Eduardo? Porque é mais seguro e mais rentável. Isso gera 2 efeitos no mercado. A bolsa tende a cair, porque o dinheiro sai do risco, e o dólar tende a subir, porque aumenta a busca por ativos de segurança, como renda fixa e dólar, óbvio. Então, se você vê os juros futuros subindo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, você já liga um alerta. Juros mais altos significa mais cautela no mercado. Juro mais baixo, mais apetite ao risco. Simples assim. Agora vamos falar da parte que ninguém leva a sério até ser tarde demais. A geopolítica. Eventos como guerras, eleições, sanções ou até crises diplomáticas afetam diretamente o mercado financeiro. Não é só uma notícia no jornal, é impacto direto na sua operação. Você quer ver um exemplo? Conflitos no Oriente Médio pressionam o petróleo. E aí? A Petrobras sente na hora. Eleições nos Estados Unidos. O mundo inteiro fica volátil porque os Estados Unidos são a maior economia do planeta. A geopolítica é um movimento real de mercado. Não dá para ignorar isso de jeito nenhum. O contexto da geopolítica dentro do mercado financeiro é fundamental para você ampliar a sua visão de mundo e, consequentemente, operar melhor ainda. Operar com contexto significa olhar o mundo inteiro
antes de olhar para um gráfico. Vamos recapitular o que é que você aprendeu na aula de hoje? O cenário macro importa, PIB, inflação, juros e câmbio. O Focus mostra a expectativa do mercado. Juros futuros e treasuries americanos moldam o comportamento dos investidores. E geopolítica mexe sim com o preço dos ativos, seja aqui no Brasil ou lá fora. Quem vê o todo opera com muito mais confiança. Quem olha só o gráfico vive no susto. E eu duvido que você queira viver operando no susto. Agora comenta aqui embaixo para mim contexto para eu saber que você se interessa mais por esse assunto. Se essa aula te ajudou a sair da bolha do gráfico e começar a pensar como um trader de verdade, deixa seu like. E muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.